Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, vemos as histórias do Espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos, trazidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos para o capítulo 11, cujo título da história é O Apelo Inesperado. Vamos ter aqui uma senhora que vai estar conversando com Firmino, que é um doutrinador. Aquele que, vamos dizer assim, busca passar a doutrina espírita, consolando, esclarecendo. Muitos hoje em dia chamam mesmo os doutrinadores de esclarecedores. Então, temos assim: espero nos ajude a vencer tão grande obstáculo, dizia a senhora a Firmino. Sua cooperação fraternal é minha última esperança. Minha filha precisa de conselhos urgentes. E então Firmino respondeu: quem sabe estará a pobrezinha perseguida por perseguidores, não é? Por algozes das trevas, aqueles espíritos infelizes, trevosos, perseguidores, obsessores. Conheço casos dessa natureza, em que tudo não passava de simples influenciação de elementos inferiores, de espíritos inferiores. E a senhora respondeu: estou convencida. Não tenho mesmo qualquer dúvida disso. A menina sempre pautou seus atos pelo sincero desejo de acertar. Nunca desprezou o trabalho, nunca deu mostras de rebeldia. Agora, entretanto, parece obcecada por pensamentos indignos. E Firmino responde a ela: hoje mesmo solucionaremos o caso. Irei à sua casa logo à noite. Fique tranquila. Esses maninhos da sombra, irmãos, não é? Preparam ciladas à torto e à direito, mas havemos de vencer o mal, dirigindo energias para o bem. Enquanto a senhora se despedia, evidenciando gestos desordenados de inquietude, outro cliente assomava à porta, requisitando orientação. Cliente, não é? Pessoa necessitada de orientação, não é o termo que se usa, mas é claro que aqui ele está contando do jeito dele. Firmino, a pessoa que entrou, já foi se dirigindo ao doutrinador. A situação de minha mulher continua desesperadora. Tenho a impressão de que ela permanece insensível a qualquer advertência. A obsessão empolga-lhe o sistema nervoso de maneira absoluta. Ainda ontem, vi-me em situação vexatória na polícia, devido a sérias denúncias de vizinhos. Até quando suportarei este martírio doméstico, meu bom amigo? Não poderia você ir até a nossa casa a fim de ministrar alguns esclarecimentos? O interpelado inclinou a cabeça em sinal de assentimento, quer dizer, ok, eu vou. E acrescentou: poderemos fazer à noite alguma doutrinação. Ele era como um atendente fraterno, misturando com esclarecedor de reunião mediúnica, só que não para desencarnados, mas para encarnados. Mais ou menos isso. Não vamos esquecer que essa história é antiga, e nós não sabemos como é que era a atuação dos espíritas a essa época, só o que está sendo contado. Não vamos esquecer, este livro é de 1843, ou seja, ele tem 80, vai fazer agora 81 anos, não é? Num tempo em que o mundo não é bem o que o mundo é hoje. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Continuando, então.
O interpelado inclinou-se e disse: poderemos fazer à noite alguma doutrinação? Espere-me depois das 11 horas da noite, até porque ele ficou de passar na casa daquela outra senhora primeiro, né? Mal não se havia retirado o esposo aflito, um velho batia à porta em companhia de um rapaz renitente e preguiçoso. Admitido no interior, começou a desfiar o longo rosário de queixas comuns. Este meu filho, senhor Firmino, de há muito vem perseguido por entidades perturbadoras. Ninguém o disse, mas não se engana o meu coração de pai. A princípio, recorremos à medicina. Gastei o que pude, batendo a consultórios e farmácias. Todavia, não colhi qualquer resultado animador. O rapaz continua fazendo loucuras sobre loucuras. Disseram-me que o Senhor dá conselhos como ninguém e venho apelar para a sua caridade. Por favor, veja se nos pode prodigalizar o benefício de uma orientação. Só pode fazer a orientação. O jovem olhava os interlocutores de soslaio, ou seja, assim, né? Aquela carinha de malandra, dando a entender mais peraltice que demência. Entretanto, o conselheiro, em vez de receitar-lhe um susto adequado, começou a dizer levianamente: é incontestável, o pobrezinho está obsidiado. Não é de estranhar, visto que as influências maléficas povoam todos os lugares do mundo. Então, vejamos que aqui já o nosso contador de história diz ser, o senhor Firmino está a dizer que a receitar-lhe, em vez de lhe dar um susto adequado, né, para ver se ele refletia sobre o que estava a fazer, não. Começou a dizer levianamente que o menino, o problema que ele tinha, não era malandrice, era um problema espiritual, era um problema de obsessão. E rematava imprudente o senhor Firmino, após longa pausa. Você, meu filho, está envolvido nas perigosas malhas de perseguidores invisíveis, mas de amanhã em diante faremos serviços de auxílio em seu favor. Qualquer pessoa nas suas condições pode cometer os mais negros crimes, vejamos, isentando o menino de qualquer responsabilidade sobre os seus atos. Não estava demente, não é? Continuemos a ouvir. Não conhece os escândalos do noticiário comum? É a obra destruidora dos maus espíritos. Assassínios, suicídios, erros, paixões resumem a perigosa atuação dos seres diabólicos das sombras. O pai, embalado pela ideia de socorro gratuito, não ocultava satisfação em largos sorrisos, enquanto o rapaz dissimulava gestos cínicos. E era esse o feitio daquele ingênuo e bondoso Firmino da Conceição. Levado pelas contínuas solicitações, abandonar a atividade profissional, vejamos que temeridade, abandonar a atividade profissional, passando a viver às expensas das duas filhas que definhavam nos trabalhos afanosos do bordado e da costura. Ele, homem forte, bom para trabalhar, deixou de trabalhar, começou a viver às custas das filhas para ficar aconselhando as pessoas. Continuemos na história, não é? Sempre vigilante no círculo das necessidades dos vizinhos e conhecidos, como se habituara à desordem, então, à desordem do próprio lar. Ambas as moças sentiam-se à frente da maré invencível de dificuldades, não é? As remunerações incertas é porque costura não dá salário, é quando aparece e quando se paga, porque às vezes as pessoas demoram a pagar os serviços de costura, não é?
As remunerações incertas mal chegavam para as despesas inadiáveis, e a velha esposa, quando os cobradores rondavam a porta, aguardava o marido pacientemente, alegando em tom afável: Ora, Firmino, esta situação precisa modificar-se. Nossas filhinhas parecem cansadíssimas. E seu emprego? Você não esperava colocar-se esse mês, ou seja, retomar um novo emprego? Sim, 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 mas não podemos esquecer a tarefa. Os apelos são muitos e não posso desatender a essa boa gente que me procura. Imagine que presentemente estou a serviço espiritual para benefício de 22 famílias. A dele não está incluída, não é? Mas lembre-se, igualmente, de que é chefe desta casa, diz a esposa, não é? E que não estamos isentos de responsabilidade familiar. Notando que a dedicada companheira estava a ponto de irritar-se, o doutrinador afagava-lhe a cabeça, preocupada, e dava-se pressa em buscar meditações e leituras, acentuando: Deixe-se de ideias tolas. Perdeu então a fé em Deus? Ele tinha fé nas filhas, né? Que pudessem atender às necessidades da casa. Vejamos que não se pode vestir um santo despindo o outro, já diz o sábio ditado popular. Deixe-se de ideias tolas. Perdeu, então, a fé em Deus? Meses e anos corriam para o abismo do tempo e Firmino era sempre o mesmo homem, determinado a satisfazer pedidos importunos e extravagantes. Diariamente entregava-se a demorados exercícios espirituais, a fim de multiplicar os valores positivos de sua doutrinação. Desenvolvera a visão psíquica. Agora recebia apelos do visível e do invisível. Ui, não dava tempo para isso tudo. Espíritos ociosos, ou seja, aqueles que não tinham nada para fazer, ou inquietos deste de outro mundo, deste do outro lado da vida, procuravam-no incessantemente. Vendo-se em tal situação, julgou-se dono de vastos poderes e a vaidade não demorou a surgir como um mal invasor. O nosso homem não admitia orientação estranha no seu modo de interpretar e julgava-se detentor de dons infalíveis. Então, isto é o quê? Fascinação, não é? É aquela obsessão levada pela vaidade, onde a pessoa se acha investida de uma missão, como ela é importante para tanta gente, e se afasta daqueles que querem ajudar. Chegou, porém, a ocasião de ser abalado nas convicções profundas, quando a família esgotava o enorme cálice de sofrimento. Eis que uma noite, feita a oração habitual, Firmino é visitado por entidade desconhecida. Auréolas de luz cercavam-na inteiramente. E isso não se forja, não é? Tem que ser verdade. Aqui é que nós podemos maquiar a situação. A espiritualidade não. Estampando amoroso sorriso, aproximou-se do velho doutrinador, a entidade, que se ajoelhara, o doutrinador, e falou com bondade: Venho da parte de Jesus fazer-te um apelo. Firmino, quase em êxtase, parecia esmagado de júbilo. Solicitação do Cristo, que não faria por atender imediatamente. Desde muitos anos empregava as menores possibilidades na solução dos problemas alheios. Certo, Jesus premiava-lhe a boa vontade, designando-lhe nova tarefa. Enquanto essas reflexões lhe vagavam na mente,
O sábio mensageiro continuou. Trata-se de pessoa que requer auxílio urgente. Alguém que precisa do teu interesse efetivo, e desvelada atenção. Não te negues a cooperar, meu amigo. Essa criatura guarda a melhor intenção nos serviços comuns, mas há muito tempo internou-se pelos abismos da incompreensão. Jesus, porém, observa os discípulos generosos e sinceros, e jamais lhes faltará socorro celeste. O teu concurso é, todavia, indispensável. Esse irmão bem-amado permanece em perigo. Ervas daninhas lhe cresceram no campo espiritual, ameaçando as flores da esperança e os frutos da verdade. Viajor descuidado, apesar de bondoso, numerosas sereias tentam encantá-lo. O pobrezinho começou a dormir, mas é preciso arrancá-lo do sono. Ainda que seja necessário, submete-o a disciplinas. Acorda-o a golpes de força, dada a hipótese de necessidade premente, ou seja, inquestionável ali no momento. Não o deixes a meio da estrada, longe de si mesmo. Jesus confia em ti. Dize-lhe que o mestre não deseja ver os seus serviços fraternos sujeitos à solução de continuidade, ou seja, a uma parada. E sim que, acima de tudo, conserve o trabalho da própria iluminação. Não se interrompa a atividade carinhosa do irmão, mas tampouco se esqueça a realidade do homem, como ser encarnado e com as responsabilidades correlatas ao mundo material. Ensina-o a respeitar a beneficência de Deus e a clarear os próprios horizontes e ainda a estruturar a personalidade do discípulo perfeito em si mesmo, a fim de que socorra os necessitados com as medidas da justiça e do amor. Jesus dissemina a caridade todos os dias, ou seja, espalha a caridade todos os dias nos mais ínfimos recantos do globo e espera que cada habitante do mundo lhe dissemine os dons sublimes. Entretanto, essa caridade constrói, retifica, educa, eleva e redime. A bondade não endossa a preguiça, nem suprime o valor da necessidade de luta na evolução das almas. Vai, meu amigo, ainda é tempo. Corrige, amando a quem adormeceu inadvertidamente na estrada tentadora. O interpelado guardava profunda impressão. Em vão tentava localizar o necessitado nos cantinhos do seu pensamento. A quem se referia o emissário solícito? Alguns dos obsidiados em estudo? Habituado a fixar o exterior, lembrou repentinamente o irmão de nome Donato, que nascera sob o mesmo teto, velho companheiro de trabalho terrestre, o qual, apesar de bondoso, nunca lhe aceitara os conselhos e pontos de vista. Penetrando-lhe a ideia do fundo da mente, falou ainda o mensageiro: refiro-me à única pessoa a quem deves e podes impor a necessária reforma espiritual, mesmo à custa de árduas, ásperas disciplinas. O doutrinador ergueu os olhos preocupados e perguntou: trata-se do mano Donato? A lúcida entidade sorriu. Entre a compaixão e a serenidade, e como quem necessita atirar o golpe a descoberto, depois de esgotados os recursos da delicadeza fraternal,
acentuou com firmeza: não, Firmino, ainda uma vez estás equivocado. A pessoa necessitada a que aludi és tu mesmo. O apelo de Jesus refere-se a ti. E assim termina a nossa história. Fica aquele agora, quanta coisa tem Firmino a refletir. Que bênção, não é? Se não desta forma, o alto sempre encontra uma forma, uma maneira de chegar até nós e nos convidar à reflexão. Em algum momento em que podemos estar desviando-nos do caminho que escolhemos já desde antes de aqui chegar, percorrer nesta encarnação. O caminho que nos aproxima de Deus, a cada dia um pouco mais. Hoje ficamos com a história do nosso irmão Firmino. Reflitamos então sobre os apelos que chegam até nós também, não é? Pelas vias da nossa própria intuição. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais uma escuta, que aí vem história. Uma excelente e abençoada semana a todos. Até lá. Muita paz.